Meu povo, eu mostrei só um trechinho, né, no programa de hoje, daquele vídeo envolvendo o empresário Cacá Diniz, que é marido da cantora Simone Mendes. E esse vídeo, né, ganhou as redes sociais nos últimos dias, repercutiu e muito. Ele relatando que o filho teria gasto dinheiro com jogos no celular e não contou nada pra ninguém, ele omitiu, acabou escondendo isso. Bora conferir o vídeo completo do Cacá Diniz falando sobre o que aconteceu. Bora ver aqui. Decidi tirar completamente o celular do Henry. E ele fez algo que me chateou. Jogando aquele joguinho dele lá, ele começou a apertar o botão lá sem saber que aquilo ali fazia uma compra no telefone e começou a comprar. Quando ele viu o que estava fazendo, ele omitiu e não me contou. Eu descobri, eu tomei o telefone e ele tem que recomprar o telefone dele. Cacá, como é que você faz uma coisa dessa? Coloquei algumas missões. Ele tem alguns trabalhos que ele precisa fazer dentro de casa, vender brinquedos antigos. Como ele vai fazer isso? Eu vou dar o direcionamento e ele vai se virar para poder recuperar o telefone dele. Caso contrário, ele nunca mais na vida vai ter acesso ao telefone. Sabe o que eu estou ensinando meu filho? A ser homem. Por mais doloroso que seja, eu estou ensinando ele que ele precisa ter limites na vida dele. Se ele quer conquistar as coisas ou reconquistar, ele tem que fazer por onde acontecer. Porque eu não quero que meu filho cresça um meninozinho bajulado, achando que tem tudo nas mãos e seja um vagabundo quando ele crescer, um playboyzinho de merda que vai usar droga, beber, maltratar as pessoas. Falou tudo, disse tudo e um pouco mais. Assina embaixo aqui, é que você acaba formando um herdeiro, né? E não um sucessor. Tem um cara que não vai querer trabalhar, o cara que acha que tudo é fácil. Ah, meu pai deixou tudo pra mim, minha mãe também famosa, tem dinheiro, não preciso fazer nada. Aí vai ser o quê? O que ele disse aqui, vai ser um vagabundo, literalmente. Um vagabundo no sentido da palavra de não fazer nada, de não querer saber nada da vida. E este caso foi e é um claro exemplo da quebra de confiança do filho para com os pais. Aí eu te pergunto, como os pais podem construir essa relação de confiança para com os filhos, para que os filhos não tenham medo das consequências e não escondam nada? Deixa eu chamar, né, e colocar a Glaucinha nessa história aqui, porque, Glaucinha, isso é muito preocupante. Se hoje o filho esconde o simples fato de comprar um joguinho, esconde isso dos pais, você imagina depois, Glaucinha? Essa é a grande preocupação. O que vem depois, a consequência disso, né? Pois é, João, o que a gente está vivendo hoje é a questão do limite. A gente não sabe mais como colocar limites nas crianças, porque se a gente diz um não, as pessoas acham que a gente está sendo muito duro, então não pode, vai traumatizar aquela criança, e aí a gente vai relaxando uma hora ou outra. Essa questão aí do uso do celular, a criança, ela não compra um celular. Os pais, eles dão o celular, nos momentos, às vezes, para deixar aquela criança ali quietinha enquanto você está fazendo uma tarefa. O problema da gente é que a gente não coloca limites. Lá vem a palavra de novo. E quando a gente chega nessa hora, muitas vezes a criança não vai entender, porque ela foi muito livre naquele momento. E o que ele fez agora chamou muita atenção, porque ele diz o que pode acontecer com essa criança se crescer fazendo o que quer. Por isso é que a gente veio conversar com a Aline Arruda, que é psicóloga. Aline, como que a gente pode colocar limites nas crianças hoje para que elas entendam o que é certo, o que é errado? Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, o diálogo ele faz parte. Conversar sobre, né? Então você está dando um celular, olha, né? Explica, fala o que pode, o que não pode, que vai monitorar, que vai acompanhar, se interessa pelo que ele está olhando ou qualquer outra situação, mas vai sempre conversando com aquilo. A criança ou adolescente não cumpriu, você cumpre o que você conversou com ela, o que você acordou com ela. Olha, se você fizer isso, então você vai precisar ficar sem o celular. Porque muitas vezes, como você falou, deixa livre e aí a criança ou adolescente comete alguma coisa que não deveria, porque ela não tem ainda, né, essa percepção completa de certo e errado. Isso é um processo de amadurecimento. E aí simplesmente toma o celular e essa criança e adolescente se sente sem chão, né? E aí o que é que eu faço agora?
Então, tirou o celular, mas é você estar junto com ela. Você chegar ali, vamos fazer alguma outra coisa, então estudar, né? Então, dá opções ali para a criança, para o adolescente, porque senão ele fica perdido. E aí as pessoas ficam dizendo, o pai tem que ser o amigo. Amizade, ela pressupõe igualdade. E se a criança se machuca, se acontece um problema, ele não vai correr para o amigo, ele vai correr para o pai. A relação de pai e filho é uma relação que precisa ensinar sobre limites, ensinar sobre regras, acolher, dar amor. E às vezes quando o pai se coloca ali naquele lugar de amigo, ele fica receoso de colocar um limite, de impor uma regra. E os pais têm muito medo hoje da frustração, mas de modo geral, Rossandro Klindi fala muito isso, que você não educa sem frustrar. Ai, como assim? Eventualmente a criança vai ficar com raiva do pai e da mãe porque tirou o celular, porque colocou de castigo. Mas, acima de tudo, a gente tem que pensar que precisa ser uma relação que você vai proteger, e proteger muitas vezes é privar a criança de algumas coisas, você vai ensinar sobre respeito, você vai amar. Essa criança, ela vai crescer entendendo isso, né? Poxa, meu pai me tirou isso, estou com raiva dele, e só muito tempo depois ela vai entender, que bom que meu pai me tirou isso, né? Ele me protegeu de situações que a gente vê hoje, né? De crianças se machucando, de crianças muitas vezes jogando, tirando dinheiro dos cartões dos pais, porque está ali naquele jogo, naquele personagem, naquele avatar. Então, sim, é preciso muitas vezes tirar, mas não simplesmente tirar, dialogar, construir uma relação que possa ser com cuidado. Essa questão da confiança, a criança ela precisa também estar acreditando que naquela hora que ela fez errado, os pais vão ouvir também. Sim, eu fico com medo, se eu fizer alguma coisa errada, meu pai vai brigar comigo, né? Então, muitas vezes a criança não conta para os pais, às vezes passa por uma situação de violência e não conta para os pais porque tem medo, né? Que é muitas vezes o que às vezes até os abusadores fazem, né? Se você contar para o seu pai, ele vai brigar com você. Então, é nesse momento que a confiança deve se estabelecer, de conversar, olha, realmente isso não foi legal, mas vamos ver aqui como é que a gente faz, como é que a gente resolve, chega junto, né? E aí a criança vai conseguindo construir isso, ela vai conseguindo entender essa relação de diferença entre o cuidar e proteger e o conversar, poder confiar para contar o que aconteceu, né, e ir aprendendo depois como é o certo e o errado. Muito obrigada, tá, pela entrevista. Obrigada também, obrigada a todos. Gente, essa questão que a Aline tocou aqui da amizade dos pais, a gente precisa entender que o pai, sim, pode ser um amigo, mas ele também tem que ser duro, muitas vezes, porque o não é não. Não adianta você dar o não e depois você ficar com dó e voltar atrás. Na minha época, o meu pai bastava olhar para mim, eu já entendia que era não e que eu precisava parar. A gente precisa restabelecer esse respeito entre pai e filho, porque o amigo, ele vai ser sempre bonzinho. O pai e a mãe, eles vão ser os vilões, se você continuar agindo dessa forma. Então, faz com que o seu filho fique pertinho de você, mas entendendo que você é quem manda, viu? Eu volto contigo, João. Eu também, viu, Glaucinha? Quando eu era menor, eu lembro até hoje, meu pai, só de olhar pra mim, eu já abaixava a cabeça. O meu pai, só de fazer assim, a gente brincava na rua, ele dava horário. A rua de casa, ela não tinha saída, né? Era a rua com balão, ela não tinha saída, né? Ele falava 10 horas em casa. 10 horas era em casa. Ele saía no portão, fazia assim, ó. Pss. Eu escutava onde eu tivesse, eu escutava o tss, e passava por ele assim, ó, cabeça baixa. Hoje não. Olha, o filho olha pra você. E aí, tá olhando o quê, velho? É desse jeito hoje. Uma falta de respeito que eu vou falar, viu, Glaucinha? Obrigado, viu? Obrigado pela informação. Agradeço a nossa entrevistada também, tá bom?